pouquinho. Com dinheiro, passa. Aí, ó. Também? Não, tem que esperar, gente. Agora espera só um pouquinho pra mim levantar ela lá, senão ela vai lá, porque eles vão fazendo. Tá. Eu falei pra esperar, foi pra esperar, né? Não, peraí. Aí, agora eu vou ter que ir lá sempre cadeirante. Eu vou esperar ele voltar agora. Pessoal, vou passar lá pra trás pra mim, por favor. Aí, passa aí. Aí, o dinheiro pode passar, ó. Aí. Eu não vou passar, não foi muita gente. Espera aí pra mim, por favor. Pode ir. Aí, pode passar. Recebe alguma coisa a mais por fazer esse serviço aí? Aí, pode passar. Ô, motorista, olha a próxima vez tem paciência, hein? Hoje de movimento você me colocou as qualquer coisa. Aí, pode passar. Lá atrás, pessoal, consegue chegar mais pra trás aí? Vamos pra trás fazendo favor? Não tá cabendo mais não. Pô, senta aqui, ó. É cobrador. Pode fechar a porta aí? Tá reclamando aí, parceiro? Vem cá, senta no meu lugar aqui. Isso aí, motor. Motor, vem cá pra você ver como é difícil ganhar o ponto pra baixinha. Isso aí, motor. Boa. É, vai reclamar lá pro patrão, vai reclamar. Uhul. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Evaristo. E em Guarulhos é cada vez maior a quantidade de ônibus sem cobrador. Ônibus rodando por aí apenas com motorista, sem cobrador. Há alguns meses o prefeito Guti vetou um projeto de lei que obrigava as empresas de ônibus a colocar um cobrador.
o prefeito Guti vetou, então as empresas continuaram com essa política de ir tirando os cobradores, né, ou trocadores, né, alguns estados chamam de trocador. Aquele funcionário que é dentro do ônibus que tem a função de cobrar a passagem, né, dos passageiros ali. Então as empresas de ônibus daqui de Guarulhos continuaram com essa prática e vem ampliando. Muitas linhas que tinham cobrador, agora você vê um carro com cobrador, outro não, outro sem cobrador, enfim, né, você vê. Se você vê por aí essa prática aumentando aqui no Brasil, aqui em Guarulhos. Né? E o que vem acontecendo? O que eu andei notando? Né? Eu sou usuário de ônibus, né? Às vezes eu uso ônibus, uso metrô, uso trem, eu uso transporte público. Então eu conheço o transporte público. Eu sou como muitos por aí que não conhece transporte público, não anda com transporte público, mas adora opinar sobre transporte público. Eu uso transporte público, então eu sei o que eu estou falando. E eu andei percebendo que nesses ônibus que está sem cobrador, estão acontecendo muitas confusões. Primeiro porque algumas linhas, como a linha 433, que é do terminal Vila Galvão ao terminal São João, se eu não me engano, é uma linha comprida aí, né? Uma linha bastante anda um trecho bastante extenso aqui de Guarulhos. Essa linha 433 que eu já falei em outros vídeos também, conhecida por alguns passageiros como Expresso do Inferno, e como ela é lotada, como ela superlota. E superlotação de ônibus é um completo desrespeito com a população. Eu já denunciei várias vezes essa linha, já fiz diversas reclamações, já fiz vídeo, já fiz postagem, e o problema continua. Você vê que a prefeitura não está nem aí em obrigar essa linha a colocar mais carros na linha, né? A empresa de ônibus a colocar mais carro na linha, mais ônibus, né? A prefeitura parece que não está nem aí, não fiscaliza, não sei o que acontece aí, mas eu sei que atitude mesmo a prefeitura de Guarulhos não tomou. Então essa linha é um terror. E o ônibus superlotado não é só o incômodo que tem ali de ficar superlotado, não. É o incômodo de você passar calor, você está com muito calor ali, transmissão de doenças, porque muitas vezes se começar uma garoa, o ônibus estiver lotado, todo mundo vai fechar o vidro. As pessoas ali não querem nem saber, às vezes para não cair uma gotinha na roupa delas ali, ela fecha o vidro mesmo e não está nem aí. Né? E fica abafado o ônibus ali, todo mundo respirando o mesmo ar, todo mundo se encostando, a gente não sabe quem é aquela pessoa que está encostando na gente, muitas vezes é pele com pele, né? Muitas vezes aquela pessoa tem um problema de pele e transmite, tem um problema ali tem algum problema de saúde que transmite pelo ar, pela respiração, né? Muitas vezes a pessoa está ali tentando se agarrar no corrimão porque o ônibus está lotado, passa no olho, passa na boca, né? Ali num gesto de descuido muitas vezes, e acaba pegando uma doença por causa de problema de superlotação. Então a superlotação é um completo desrespeito com o usuário de ônibus. E é uma pena que as pessoas aceitem isso, que os passageiros de ônibus, muitos aceitam isso como uma triste realidade, como algo que é assim mesmo. E não é assim, nem tem que ser assim. Né? As pessoas têm que aprender a reclamar, aprender a protestar, aprender a cobrar de seus governantes, dos vereadores, uma postura diante disso. Né? Então, o que eu andei observando nessa linha 433, por exemplo, né, observei outras também que eu já vou falar, é que o ônibus lota, a pessoa entra ali para pagar não com cartão, mas com dinheiro. Porque a catraca onde você passa o cartão, a catraca onde você passa o cartão e você passa para o outro lado do ônibus, fica distante do motorista, ela fica um pouco distante. Muitas vezes tem um monte de gente tampando. Esses dias o motorista teve que parar o ônibus porque ele disse que a pessoa tinha pago, alguém passou e a pessoa que pagou estava reclamando que não estava conseguindo passar. Mas aí o motorista, não, mas você já pagou, você pagou? Eu falei, paguei, acabei de pagar aqui. Ele, mas alguém passou então na tua frente. Ela, mas eu paguei a passagem, eu quero passar também. Ele, então desce pela frente então.
Enfim, já para não arrumar confusão ali, o motorista teve que, realmente ele viu que a pessoa tinha pago e alguém passou. E quem passou? O ônibus lotado ali, não deu para ele ver quem era que tinha passado. Né? Os outros passageiros não vão dedurar, foi ele, foi ela, tá? Não vão dedurar. A violência do jeito que está, ninguém sabe aí. Hoje se mata por nada, né? Teve um rapaz que matou a funcionária da pizzaria porque a borda da pizza veio queimada. Quer dizer, mata a pessoa assim, que nem bebe água, que nem come um lanche, que nem toma banho, enfim, uma coisa normal, né? Para alguns aí está se tornando normal. Ainda veio um boçal aí, né? Uma aberração falar que as pessoas devem ter armas, né? Devem ter armas para se proteger, né? Como se todo mundo tivesse capacidade psíquica para se controlar, para poder controlar ali, ter a posse de uma arma de forma responsável. Mas isso é outra história, né? Vamos voltar a falar do transporte público aqui. Trânsito, receber dinheiro, contar, se preocupar com troco, liberar a roleta e ainda ter que anotar o número de usuários no fim de cada viagem. A ausência de cobradores preocupa não só os motoristas, mas também os usuários do transporte coletivo da Grande BH. É difícil, tira a concentração deles no trânsito. E se cobrar, é difícil. Já atrasa muitos horas no caminho. É muito desgaste fazer duas coisas ao mesmo tempo. Durante a madrugada, o motorista de ônibus, que trabalha sozinho, da linha 1270 foi agredido. O rapaz esfaqueou o motorista no maxilar, no braço e próximo ao abdômen. O suspeito fugiu. Desde 2013, essa é a rotina de vários motoristas de ônibus metropolitanos que circulam em Belo Horizonte. E essa situação também faz parte da vida dos motoristas de coletivos aqui da capital mineira. É que aos domingos e feriados, muitos ônibus não têm cobradores. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, o Setra BH, a retirada do ajunte de bordo nesse período se justifica pela baixa movimentação de usuários. Muita gente tem que parar, cobrar passagem, demora mais a viagem, né? Mesmo com um acréscimo de 20% no salário, os profissionais se sentem inseguros no trabalho. Esse acúmulo de função preocupa também pelo estresse, saúde dos motoristas. É difícil trabalhar assim, né? Muito passageiro. O senhor acha que tira sua concentração na hora de dirigir? Com certeza. Trabalhar normal, igual tem que trabalhar mesmo. Mas só que é mais cansativo. Ora, o motorista deve, sobretudo, conduzir o veículo com segurança. Todos se lembram daquela plaquinha, né? Não fale com o motorista, ou fale somente o necessário. Justamente por quê? Para não desviar a atenção do condutor do veículo. Imagina só, com todas essas atribuições, fazer cálculo, auxiliar, dar o troco, observar, né, as pessoas que precisam de auxílio, idosos, pessoas com deficiência, gestantes, enfim, é uma coisa absurda, absurda, sem falar no estresse, né, ao qual estão submetidos os motoristas, que estão perdendo a sua saúde. Então, isso é uma falta de humanidade, sem falar, né, que é também totalmente ilegal. As empresas reduziram drasticamente os seus custos, promovendo essa demissão em massa dos cobradores, né? Reduziu drasticamente os seus custos, mas as passagens não baratearam. Continuam caras. Então, ficou bom só para as empresas? E, em detrimento da situação do trabalhador, nesse caso o motorista do transporte coletivo, e muito pior ainda para o usuário, para os consumidores que têm seus direitos. Por isso eu quero aqui deixar o meu apoiamento, né? E nós vamos aí, não só nesse momento, mas já há algum tempo a gente está enfrentando essa questão, inclusive lá em Uberlândia também, né? Dizer que na Câmara Federal tramita algumas matérias, uma delas é de autoria do deputado federal Wellington Prado, que dispõe exatamente sobre a proibição do motorista profissional, né, do transporte coletivo, de passageiros urbano, interurbano e rodoviário,
de acumular as funções de agente de bordo, trocador ou cobrador de passagem. Obrigado, deputado Elismar. Eu agradeço aqui a sua presença, quero contar com o seu apoio nessa luta, nessa caminhada. Parabenizar o deputado Wellington Prado, que teve essa sensibilidade, já apresentou um projeto na Câmara nesse mesmo sentido. Tenho certeza que ele vai ser um grande parceiro nosso nessa peleja. Então as pessoas não vão ficar dedurando ali o passageiro que passou na frente da outra pessoa. Enfim, a pessoa nem sabe se passou com cartão, às vezes, né, a pessoa não está prestando atenção. E o motorista teve que parar o ônibus para ver e tal. Muitas vezes as pessoas, eu vi também as pessoas entrando por trás do ônibus sem pagar. E a única coisa que eu tenho que falar para os donos das empresas de ônibus é fazer o quê? Não tem fazer o quê, né? Porque tem gente que vai se aproveitar da situação, infelizmente. Nem todo mundo é honesto, nem todo mundo é decente, nem todo mundo age de forma honesta com as pessoas, né? Então, pessoas vão se aproveitar ali, entrando por trás, pela porta de trás. Enfim, está acontecendo uma série de problemas aí com a falta de cobrador nos ônibus, principalmente em horários de pico, horário que os ônibus lotam, né? Só que essa questão de a pessoa pagar e alguém passar na frente, eu já vi mais de uma vez. Eu vi essa vez que o motorista teve que parar o ônibus, mas outra vez eu também presenciei isso. A pessoa pagou lá na frente, outra já pagou, já passou. Ela ia passar o cartão, ela viu que a catraca estava livre, né? Ela passou e não passou o cartão dela, passou direto. Isso eu vi. Quando foi ver passar outra pessoa, não passou, porque supostamente a outra pessoa já tinha passado com o pagamento da outra em dinheiro. Aí nesse caso eu falei, olha, a pessoa passou aí, ela pensou que estava livre a catraca, né? Nem eu tinha entendido direito o que tinha acontecido ali, depois eu entendi. Aí ela não quis questionar a mulher, ela foi questionar o motorista. Aí o motorista falou, então desce pela frente. Alguém passou no seu lugar lá. E assim, né? Por que o motorista está fazendo isso? Porque ele não vai arrumar encrenca ali com o passageiro à toa, né? E ele sabe que isso é uma política da empresa. Fora que está escrito lá no ônibus, né? Não fale com o motorista somente o indispensável, como nessa imagem aqui, ó. Então, todos os ônibus têm essa imagem aí, fale com o motorista somente o indispensável. Isso quer dizer o quê, né? É para você falar com o motorista somente o extremamente necessário mesmo, porque ele está concentrado na direção, ele está concentrado em dirigir o ônibus. Então você não tem que ficar falando com ele. E o que a gente nota é o quê? O motorista ali muitas vezes ele sai, né? Ele sai com o ônibus, fazendo a cobrança ali, com uma mão ele segura o volante, com a outra ele pega o dinheiro e guarda ali, dá troco e tal. Muitas vezes, os que esperam no ônibus ficam ali um longo tempo, às vezes fazendo cobrança, que é o certo, né? Mas isso atrasa a viagem de todo mundo, atrapalha trânsito. Então, assim, é uma escolha que o motorista tem que fazer. Eu ainda prefiro que ele pare o ônibus, faça as cobranças e depois ele siga. Mesmo que vou demorar, ele perder 1 ou 2 minutinhos, mas isso é o certo de se fazer. Então é isso, né? Então essa questão de tirar cobrador de ônibus aqui em Guarulhos está gerando esses pequenos atritos. Espero que não surja mais atritos, porque assim como está ocorrendo na saúde aí, como a saúde aqui no município está com grandes problemas, tem muito paciente, aí, muito usuário do sistema público de saúde entrando em conflito com os funcionários, brigando ali com os funcionários, brigando com seguranças. Os seguranças também contratados muitas vezes não tem a menor condição de ser segurança, não tem o menor controle emocional, não tem um mínimo de treinamento para estar naquela função. Então, assim, acaba entrando em choque, ambos perdem a paciência, tanto os funcionários do hospital perdem a paciência, como
os usuários também do hospital perdem a paciência. Então, eu espero que não chegue nesse ponto também no sistema de transporte também, por causa dessa questão do passageiro. Eu sei que a maioria das pessoas hoje já pagam as passagens com cartão. Eu acharia mais correto que, quando todos os passageiros usarem cartão, for proibido usar dinheiro em ônibus, né? A pessoa tem que ter um cartãozinho, alguma coisa desse tipo, né? Que eu acho que é difícil acontecer isso nunca. Ou quando poder pagar com cartão de crédito, cartão de débito, sei lá. Enfim, né? Quando tiver alguma coisa desse tipo, aí sim não precisaria mais de cobrador, né? Aí ia ser uma função meio, né, inútil ali, né? Mas eu não sei, né? Enfim. Eu sei que isso gera desemprego aí, né? Numa época que o país está tendo a economia devastada pelo próprio governo, né? Já teve aí a destruição provocada pela Lava Jato, que provocou desemprego, falências, paralisação de setores inteiros aí da economia. Depois teve o governo Temer, que continuou com essa destruição da economia nacional, substituir empresas brasileiras por empresas estrangeiras, né, levando renda e emprego para outros países. E o Bolsonaro vem continuando com essa política de destruição do país, destruição da economia brasileira, que o país vai demorar décadas para se levantar de novo, né. Todas as conquistas aí, tivemos essas conquistas econômicas da última década estão perdidas, já foram perdidas praticamente, né? Então a tendência é piorar daqui para frente, infelizmente. Ainda vem umas medidas como essa daqui que só visa o interesse das empresas de ônibus e não da população. Então é isso. Se tiver alguma consideração a fazer, deixa aí nos comentários, participe, deixa a sua opinião, deixa o seu like, deixa o seu gostei aqui no vídeo. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, ative as notificações. Toda segunda, quarta e sexta vídeos novos aqui, né? Toda sexta-feira um vídeo sobre Guarulhos, né? Um vídeo que é feito sobre um assunto de Guarulhos, mas que pode ser assistido, pode ser útil por qualquer cidadão do Brasil, claro, né? E toda segunda e toda quarta um vídeo sobre assuntos gerais aqui na comunidade. Aqui você acompanha assuntos de várias tendências aí, como curiosidades, assuntos de paranormalidade, ufologia, política, comentários sobre acontecimentos no Brasil e no mundo, né? Nova ordem mundial. Estou fazendo uns vídeos também sobre isso, começando a debater esse assunto também sobre a nova ordem mundial. E sobre história, sobre folclore, enfim, sobre uma série de assuntos sempre úteis ao cidadão brasileiro. Sempre úteis, sempre uma informação útil que leva você a pensar um pouco, a refletir sobre o mundo que você vive. Então é isso. Um grande abraço a todos, até breve. O Tribunal Superior do Trabalho confirmou decisão da Justiça do Trabalho de Minas Gerais que proibiu uma empresa de transporte público de utilizar os motoristas também como cobradores de ônibus. Há um projeto de lei que visa proibir as demissões que a Transporta realizou aos auxiliares dos motoristas e aos cobradores. Vereador, o que motivou o senhor a protocolar esse projeto de lei e o que o senhor espera com esse projeto aqui na Câmara? Eu só quis lembrar ao Executivo e aos vereadores também que a Transporta é uma empresa concessionária. Ela é uma empresa privada, mas é uma concessionária municipal. Então ela não pode tomar nenhuma medida sem antes pedir autorização ao poder público, o que não ocorreu. Ela, como uma forma de pressionar a prefeitura em dar um reajuste no momento inapropriado, onde a população está desempregada, sem recurso, precisa do transporte público coletivo, ela vem ameaçar a prefeitura a dar o reajuste, mandando 27 trabalhadores embora. Isso é inadmissível, nós não vamos aceitar. A Transporta não manda em Mariana,
ela tem poder para ordens para cumprir e ela não vem cumprindo. Então apresentei esse projeto de lei, abri para que todos os vereadores assinassem conosco, impedindo que ela trafegasse no município sem a presença do auxiliar, que no caso é o cobrador. Então o projeto já teve o apoio dos sindicatos rodoviários, já teve o apoio do prefeito, já teve apoio da imprensa e apoio de toda a população que está sofrendo com a Transcota, trafegando somente com o motorista, correndo o risco de causar acidentes, sobrecarga do profissional e colocando toda uma população em risco. Durante o julgamento, a relatora do processo na 6ª turma do TST, ministra Cátia Arruda, destacou que em outros casos julgados pelo TST foi autorizado o exercício duplo de funções. Mas, segundo a ministra, no caso da empresa de transporte público, o acúmulo de tarefas prejudica o trabalho e a atenção do motorista no trânsito.